Damn. Yeah. Yeah. Olá, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui no Manticast, onde você encontra o entretenimento, o conhecimento. Aqui os dois se misturam e a gente faz sempre um bom bate-papo a cada semana. E o nosso convidado de hoje, ele é presidente do COSEX-MG e também secretário executivo do SISMAS, né, que é um consórcio aí de saúde que trabalha na nossa região. É o Paulo Renato Geminiani Ribeiro. Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente trocar uma ideia sobre a saúde na nossa região. Boa tarde, Heber. Boa tarde a todos os espectadores aí do podcast. Um podcast que está se destacando aqui na nossa região. E acredito que essas entrevistas é um canal excelente para chegar informação na comunidade. E hoje no nosso mundo digital, né, a gente vê que cada dia que passa o quão é necessário esse tipo de entretenimento para a gente levar a informação mais próxima da nossa comunidade. Uma coisa que a gente pensou quando a gente deu início a esse projeto foi justamente isso, né? A gente vê que a nossa região ela tem rádio, tem alguns meios de comunicação, mas às vezes falta de fato, porque a maioria dos meios de comunicação é basicamente 100% comercial, né? Isso. E a gente precisa ter uma liberdade que outros mecanismos a gente não vai ter, né? Então acho que nada mais... nada melhor do que você ter uma liberdade, ter rabo preso com ninguém, poder falar de qualquer assunto e chegar à população falando sobre coisas que a gente precisa ouvir, digamos assim, né? Com certeza. E é necessário, né? A gente vê que precisa desse tipo de entretenimento. Hoje a gente tem algumas outras vias de comunicação, mas como eu falei, com essa evolução digital, né, esse canal se torna extremamente essencial. Paulo, para começar, né, todo episódio a gente inicia aqui querendo conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados. Então, eu gostaria de saber de você onde você nasceu, onde você cresceu, como que foi aí o início da sua vida, na sua formação, antes de chegar ali no SISMAS. Vamos lá, então. Meu nome é Paulo Renato Geminiani Ribeiro, assim como você me apresentou. Eu sou natural de Piranguinho, nasci em Itajubá, né? Fiquei poucos anos da minha vida lá e meus pais se mudaram para Piranguinho. Então, desde a minha infância, minha adolescência e até hoje, né, moro em Piranguinho, onde eu tenho um orgulho, né, desse município. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da nossa trajetória profissional e que eu faço questão de estar levando o nome do município para onde que eu vou. Meu pai é de Piranguinho, minha mãe é de Ouro Fino, natural de Ouro Fino. Se conheceram, se casaram, estão aí hoje morando, residindo, né, em Piranguinho. Tenho mais 3 irmãs. Tenho uma irmã mais velha, a Vanessa, nutricionista, e sou enfermeiro de formação. Tenho uma irmã mais nova que eu, a Laís, que também é enfermeira de formação, e tem a Alessandra, que é a caçula, que ela é formada em engenharia, a única que puxou pro lado do meu pai. Saiu da saúde. E temos então esse direcionamento de formação para a área da saúde, né? E vem a minha irmã caçula, o rápido tacho, vamos dizer assim, puxando para a área do meu pai, que meu pai também é supervisor de cálculos e projetos de transformadores de alta tensão, tem uma caminhada da vida toda nessa área. Hoje específico ele trabalha na Baltô de Itajubá, né? Minha mãe é do lar, onde que ela se dedicou a sua vida para estar educando e criando, né, eu e as minhas irmãs, e a gente tem o maior orgulho. Então, vou contar um pouquinho da minha formação, Heber, como que eu cheguei na área da saúde. Eu iniciei a faculdade de automação industrial em Itajubá, totalmente fora, né? Justamente por ser a área do meu pai, e eu já trabalhava na produção, né, de hoje a empresa é a AGE, na época era a Areva. Eu trabalhei durante 4 anos na Areva e entrei na academia
para fazer o tecnólogo de automação industrial. E nesse desenrolar dos estudos, eu vi que não era a minha área. Não né? agradava. Não agradava o que eu imaginava que fosse. Conversei com meu pai, né? Logicamente, para não entristecê-lo pela formação que ele é. E nesse decorrer, eu fiz um curso de primeiros socorros dentro da CIPA da empresa. E eu comecei a me interessar pela área. E fui da CIPA, né? Fui da Brigada de Primeiros Socorros, aonde a minha irmã mais nova, que também é enfermeira, me convidou para fazer o vestibular na enfermagem. Isso em Itajubá. Em Pouso Alegre. Em Pouso Alegre. Eu disse que eu ia acompanhá-la, né? Mas que talvez eu não ficaria, mas para me ganhar experiência também. Então, como eu havia trancado, né, a outra faculdade, eu fui fazer o vestibular junto com essa minha irmã. E eu passei no processo seletivo e ela veio a ficar bem classificada, mas não tinha sido aprovada também lá. E aí ela prestou o vestibular em Itajubá e eu não prestei. E em Itajubá ela passou. Então eu e ela iniciamos a faculdade no mesmo ano. Coitado do meu pai, né? 2 faculdades, não é fácil não. Mas então eu me ingressei na Univas de Pouso Alegre, né? Dentro da graduação de enfermagem. E um mundo totalmente diferente, mas o que me levou era a questão dos primeiros socorros, né, que me agradou no primeiro momento. Então eu iniciei a faculdade e já comecei a me interessar, porque o primeiro ano é um ano de contato com a anatomia, né, e você vai se interessando já pelo assunto. E fui, né, me apaixonando pela área da saúde. E dentro da faculdade existem as ligas acadêmicas. E eu, de primeira mão, já me interessei e me ingressei na Liga Acadêmica de Primeiros Socorros, como era uma coisa que tinha me levado, né, para a faculdade. Me ingressei na Liga de Primeiros Socorros e me ingressei numa liga também de humanização, que é uma liga, ela se chama GUMP, ela é o estilo dos Doutores da Alegria. É igualzinho o trabalho dos Doutores da Alegria. Então me ingressei nessa liga também. E por coincidência ou por, né, querer de Deus, teve uma eleição nessas ligas acadêmicas. Eu tornei vice-presidente da Liga Acadêmica de Primeiros Socorros e presidente da Liga de Humanização, dentro dos trabalhos da faculdade. E aí a gente começou, além de todo o trabalho da graduação, fazer os trabalhos dentro das ligas acadêmicas também. E começamos a desenvolver fóruns, né, capacitações e mobilização dentro do hospital também. Por quê? Isso lá dentro do Samuel Libânio. Dentro do Samuel Libânio. Dentro da Univas, né? Também. Quando eu estudei, era tudo ligado ali. O Samuel Libânio, a faculdade, era tudo... ainda é hoje, né? Mas tem ainda outra metodologia de acesso. No meu tempo era mais fácil um pouco, né? O acesso da faculdade para o hospital. E aí a gente começou a fazer os trabalhos de interação. A gente se caracterizava como um clown, né? Que é o personagem que te leva no hospital. E para trazer o lúdico para essas crianças, resgatar o lúdico dessas crianças, e também adultos. Então a gente trabalhava nas enfermarias, masculina, feminina, e nas pediatrias. E como esse desenvolver acadêmico é uma parte que comecei a me interessar muito, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica. Então, minha primeira iniciação científica foi um trabalho qualitativo, onde a gente desenvolveu através até mesmo do CNPq, que tinha uma bolsa dentro da faculdade, me interessei e me inscrevi esse projeto para análise e aprovação do CNPq. E a gente foi agraciado e começamos a desenvolver, e o trabalho vem intitulado As Percepções dos Pais e Acompanhantes sobre o trabalho dos clowns
na pediatria. Então, o que o pai e o acompanhante via de importante numa visão qualitativa daquele trabalho que estava sendo desenvolvendo? E a gente conseguiu mensurar tempo de recuperação da criança, resgate do mundo lúdico, ou seja, a gente trabalhou para diminuir o tempo de internação. Olha para você ver que trabalho interessante, né? Eu já era fã dos Doutores da Alegria, ainda tive a oportunidade de entrar nessa liga acadêmica e de desenvolver esse projeto. Então ali você chegava, você via a criança com medo do branco, né? Que é o jaleco que a gente sempre fala. Então a gente ia todo caracterizado, ia de Batman. Eu tenho foto lá hoje que eu olho e falo, não acredito, né? E levava o violão e a interação era muito forte com os pais, acompanhantes e com as crianças. E isso a gente foi vendo através de trabalho científico o quão importante foi esse trabalho, né, acadêmico junto ao hospital. E a gente conseguiu publicar essa iniciação científica, conseguimos ir em congresso, né, apresentar, foi muito gratificante. E também, dentro da faculdade, dentro dessa linhagem de pesquisa, eu me ingressei numa comissão de pesquisa sobre idosos. A gente mensurava a qualidade de vida dos idosos. Então, olha para você ver, eu ia polos totalmente né? opostos ali, né? Opostos, mas era aquela visão holística. A gente tem que ter a visão pro todo, né? Inclusive, a enfermagem é esse olhar holístico, sim, é esse olhar do cuidado. Então, tive a oportunidade de estar fazendo esse trabalho com as crianças e também de fazer com os idosos. E a gente mensurava a qualidade de vida do idoso na comunidade, frente a algum problema de saúde que ele vinha ter. E, dentro do meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, a gente desenvolveu um trabalho intitulado como Coping Religioso e Espiritual dos Idosos Internados e dos Idosos na Comunidade. O que vem a ser o coping? É um enfrentamento. Qual que era o enfrentamento dele frente à sua religião e espiritualidade quanto à sua doença ou você está são na comunidade? Quem enfrenta mais sua religião, sua espiritualidade frente às suas crenças de acordo com a sua doença ou de acordo com você são na comunidade? Então a gente começou a mensurar isso, né? Quanto que a gente procura mais a Deus nesse impacto de saúde, né? Ou seja, de impacto na doença, frente à doença. É internado ou é na comunidade? Você tem uma rebeldia, por que foi comigo? Sim. Por que está acontecendo isso? Ou você tem um apego, mais né? forte, me ajuda, né? Então a gente conseguiu a fazer esse trabalho quantitativo, né? Numa ideia de desenvolver um instrumento, uma escala de coleta de dados de um trabalho de Santa Catarina que tinha iniciado com esse coping. Então foi um dos trabalhos até inovadores no estado de Minas Gerais, que a gente conseguiu estar desenvolvendo, juntamente com o professor José Vito, que sempre foi uma linhagem forte de pesquisa dele, a saúde do idoso, né? E conseguimos formatar esse trabalho que a gente conseguiu levar também para congresso e entre outros, que a gente considerou que era importante, né, mensurar isso dentro dos idosos. Entre outros trabalhos de iniciação científica, a gente trabalhava dentro, né, desse vínculo do CNPq, dentro dos programas que tinha dentro da universidade, que nos interessava e que a gente ia levando isso para frente. E depois da faculdade, né, foi um período que eu aprendi muito. Por que eu falo que eu aprendi muito? Eu aprendi a valorizar o dinheiro dos meus pais, porque eu morava fora, eu tinha que mensurar comida, eu tinha que mensurar dinheiro, né? Eu chego a arrepiar, né, para contar para você que tinha aula que eu tinha que copiar 100% dos slides, porque eu não tinha o dinheiro para fazer o xerox, sabendo que o meu pai também tinha que estudar, minha irmã em outra faculdade. Né? Meu pai se
desdobrou para estar dando essa eu falo a herança infinita, que ninguém pode tirar da gente. Que é o conhecimento. Né? Que é o conhecimento. Então, vender um lote que tinha, ficava vermelho no banco, enfim, toda uma história aí financeira para poder estudar os filhos. Mas eu comecei a valorizar a vida, a valorizar as pequenas coisas, a valorizar aquela roupa que eu ganhava do meu pai, aquele tênis, tudo, a comida. E o mais importante, a valorizar a pessoa dos meus pais. Porque muitas vezes a gente mora junto, não valoriza. Deixa passar muita Deixa coisa, passar, né? E a vida é muito curta. Então eu comecei a valorizar a minha família, mas porque eu estava longe, eu estava à frente de necessidade, eu estava sozinho. Se eu não cozinhasse, eu não comia. Eu tinha que lavar minha louça, tinha que limpar meu quarto e tinha que mensurar aquele dinheiro que meu pai me ofertava para eu poder me manter em Pouso Alegre, que não era uma quantidade boa. Por isso que eu procurei ir fazendo coisas paralelas. Então eu comecei a formatar trabalho para o pessoal da escola, dentro das leis que pedia, né? Da BNT, entre outras. Comecei a ajudar em coleta de dados, em pesquisas científicas, para ter um recurso também, dentro das bolsas do CNPq. Então eu comecei a correr atrás, né, para me virar e para me ajudar o meu pai. Eu acho que isso foi de um crescimento pessoal para mim, que se fosse para fazer de novo, eu teria feito. Eu saí da minha zona de conforto, lá atrás, para eu estudar, fazia uma faculdade, parei, eu trabalhava, tinha o meu salário, parei para ir buscar uma coisa nova, né, que era a graduação na enfermagem, e com todos esses quesitos. E aí veio as ligas, que eu já comentei aqui. Então tudo foi para o crescimento pessoal. Sim. E na faculdade eu conheci a minha esposa. Minha esposa, eu até brinco com ela, que ela deu trote em mim. No primeiro dia ela deu trote em mim. E eu falei assim, eu vou casar com essa mulher aí. Conheci ela, depois de 7 meses de faculdade, mais ou menos, a gente começou a namorar. Ela é de Pouso Alegre, né? Ela é de Pedralva. De Pedralva. Então tá pertinho. Tá pertinho. E foi um esteio também para mim, né? Eu tenho certeza que eu fui para ela também na faculdade. E ela formou 1 ano antes de mim. E depois que eu formei, a gente se casou. Mas aí, dentro desse desenvolver da faculdade, eu lembro que quando eu fui morar fora, e a gente acho que todo mundo teve uma fase na vida, né? Quando eu fui morar fora, a maior preocupação do meu pai é falar, você vai morar fora, vai dar certo? Eu falei, senhor, pode confiar em mim que vai dar certo. E deu certo, graças a Deus, né? Deu certo. Voltou até casado para Aí eu voltei noivo, né? Voltei noivo da faculdade. E no último período da faculdade, eu queria muito ir para a parte da docência, porque eu tive uma proximidade muito grande da parte de pesquisa. Então eu queria ir para a parte da docência. Então eu queria fazer um mestrado. Então a gente procurava a trabalhar nos trabalhos científicos para a gente ter uma revista, um artigo publicado numa revista boa, de peso bom, para poder ingressar no mestrado futuramente. Porém, no último período, eu resolvi me ingressar numa pós-graduação de urgência e emergência, que era aquilo que me levou no começo a entender a minha vida de formação acadêmica. Então me ingressei numa pós-graduação aqui em Itajubá, na Venceslau Braz, de urgência e emergência, tanto atendimento pré-hospitalar quanto intra-hospitalar, e também a pós-graduação em CTI, dentro dessa rede da urgência e emergência. Iniciei, mesmo terminando lá, já iniciei a minha pós-graduação. E aí finalizei a minha faculdade em Pouso Alegre, recebi propostas para tá trabalhando, inclusive no hospital, mas eu queria voltar e queria dar seguimento na minha vida acadêmica, que, assim como eu falei, eu queria um mestrado. Mas a gente sabe que nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Então, continuei com a minha pós-graduação, me formei e não tinha ainda trabalho na área. Ainda trabalhava, vamos dizer, como bico,
na questão dos grupos de pesquisa, ajudava na formatação estatística desses trabalhos científicos. E entrei, né? Fui chamado por um colega de Piranguinho para estar trabalhando na loja de elétrica dele. Totalmente fora. Totalmente diferente. Porém, eu tinha formado ali, né? Não queria ficar em casa, tipo, incomodando, né? Pô, formou e agora... Lógico que estava procurando serviço, mas me formei, estava fazendo a pós-graduação e entrei nessa loja de elétrica de um amigo em Piranguinho, Fernando, e comecei a trabalhar ali com ele, né? Montava antena parabólica, subia em telhado, instalava som de carro, né? Eu nunca tive problema nessa questão de trabalho. Sendo digno, nós vamos trabalhar. E aí até que passou-se alguns meses, 2 ou 3 meses, salvo engano, eu tive uma oportunidade de entrar na vigilância sanitária do município, né? Lá em Piranguinho mesmo. Em Piranguinho mesmo. Como eu tinha acabado de me formar também, era uma área que eu não tinha muito vínculo, né? Pela formação acadêmica também. A gente tem a parte sanitária, mas não tão aprofundada, né? Sim. Então resolvi aceitar o desafio para conhecimento também e me ingressei na vigilância sanitária. E com isso eu fui levando também a pós-graduação, vim a casar nesse início também. Me casei em junho de 2011 com a Mariana, minha esposa. E logo após o meu casamento, eu recebi a oportunidade de ser enfermeiro responsável técnico de uma unidade de saúde no bairro do Santa Bárbara, lá em Piranguinho também. Então eu saio da vigilância sanitária e vou para... Como enfermeiro. E como a gente tinha uma boa experiência, né, na formação acadêmica, que eu sempre pensei assim, Weber, se eu estou lá na faculdade, estou morando lá, é integral a minha faculdade, eu tenho que me dedicar. Uhum. Então, nos períodos que eu não tinha atividade acadêmica, eu fazia estágio voluntário. Então, eu fiz estágio voluntário por 6 meses no Hospital Samuel Libânio, no pronto-socorro, das 6 da tarde à meia-noite. E é uma área que um pronto-socorro, né? não para. Ainda mais o tamanho que é o Samuel Libânio. Nossa, é referência, hospital regional. Então ali eu comecei a pegar a mão, realmente pegar a mão. Então dentro da unidade de saúde, apesar de ser uma área totalmente diferente do que trazia o pronto-socorro, mas a gente teve a oportunidade e a experiência de pegar outras unidades de saúde na cidade de Pouso Alegre. Eu assumi, né, e comecei a fazer um trabalho como enfermeira assistencial. Aí depois veio a coordenação de PSF, a coordenação da atenção básica e até a Secretaria de Saúde, né, trabalhar na parte da gestão. Então comecei a me interessar pela gestão pública e fui estudando, participando de comissão, e aonde eu tive a oportunidade de ingressar no consórcio. E isso em que ano? Esse ano de 2015 que eu me ingressei no consórcio. Um mundo totalmente diferente, mas tinha uma necessidade, né, de colocar o consórcio numa nova perspectiva. E aí, quando eu assumi o consórcio, a gente começou a apresentar para a microrregião, para os prefeitos, para os secretários municipais de saúde, qual que era a nossa proposta. E a minha proposta, que eu apresentei e foi validada, foi de empreendedorismo público. A gente tinha que empreender o recurso público para a gente poder valorizar esse recurso público. É onde eu apresentei a necessidade da gente ter uma parte administrativa bem gerida, mas ter uma parte assistencial também, sim, bem gerida, para ter uma prestação de serviço bom. Só que a gente precisava de quê? De estrutura física para a gente poder estar fazendo isso. Então, em 2015 você já entra como secretário executivo? Como secretário executivo do consórcio. Só para antes da gente seguir aí, sem te cortar, mas já te cortando, o consórcio ele nasce quando? Você lembra? Você sabe mais ou menos a data de... O CISMA nasceu em 18 de janeiro de 96. 96. Então quando foi se formatando.
né? A primeira secretária executiva foi a Genoveva de Piranguinho também. Ela ajudou a formatar o consórcio. Depois nós tivemos o Dr. João Félix, que é um pediatra de Itajubá, que geriu o consórcio por anos também. Antes de mim foi o Marcelo, ex-prefeito de São José do Alegre, e depois eu entrei, né, e estou até hoje no consórcio. E nessa época ainda não tinha uma unidade física. Tinha no começo uma sede alugada, depois eles adquiriram um local, só que era uma casa adaptada. Ah, sim. Era uma casa adaptada, não é a característica que hoje a gente tem, né? E aí a gente vê nessa necessidade, não, vamos ter que fazer uma mudança. Precisamos ajustar nossa parte física e nossa parte assistencial. Então, quando que eu comecei a tomar pé do consórcio, né, o que fazia, as atividades, lógico que cada um que passou colocou o seu tijolo para, né, formação desse consórcio, mas eu comecei a identificar algumas necessidades de curto, médio e longo prazo. Então a gente fez um planejamento daquilo que a gente necessitava. Já começamos ali, sala de ultrassom, na minha visão, tanto da experiência da sanitária quanto da formação profissional não estava adequada. Então tivemos que dar uma geral na sala de ultrassom, na recepção, porque antes era uma sala cedida para a gente estar fazendo os exames de ultrassonografia. E aí eu percebi que não estava gerando legal, né? E só que a nossa estrutura também, local do consórcio, quando eu entrei, era uma casa adaptada. Não comportava. Então não comportava. Aí nós fomos fazendo alguns ajustes para a gente trazer o serviço para dentro do consórcio, para a gente conseguir medir em escala e escopo o que eu precisava para a gente tornar um serviço agradável, um serviço humanizado, né, frente a esse procedimento específico, fora os demais que a gente terceirizava. Então, trouxemos para dentro do consórcio 2 salas, uma sala que era minha, outra sala que era do gerente de transporte, uma a gente transformou em ambulatório, a outra a gente transformou em recepção. E trouxemos e começamos a trabalhar ali essa parte de ultrassonografia. E fomos também trabalhando com os funcionários sobre o que era o fortalecimento da PPI, das pactuações do SUS dentro da nossa região, o que tinha de quantitativo, o que a gente precisava entender, o que a gente precisava modificar, qual é o sistema que a gente precisava incluir ali nos SISMAS para que a gente aproveitasse o maior possível das vagas que eram ofertadas. Então a gente foi trabalhando várias coisas paralelas. O bom é que ali todo esse seu trabalho de cunho científico ali na faculdade te ajudou me ajudou a focar nessa ideia de recomposição, digamos assim. Sim, né? Com certeza. E fazer com que a gente entenda o que a gente está fazendo, ele é muito importante. Sim. Que te empodera daquilo, né? Te faz entender o que é uma PPI, o que é uma FPO, por que esse município recebe uma quantidade de procedimentos, por que o outro recebe outra quantidade. E começamos a trabalhar isso. Cada necessidade específica. Justamente, dentro do consórcio e dentro dos municípios. Para a gente envolver todos os gestores e o trabalho do consórcio de uma maneira uniformizada. E aí a gente já começou a discutir sobre credenciamentos. Antes era 100% de licitação, a gente já foi abrindo uma modalidade dentro da contratação pública, credenciamento. Fomos envolvendo os prestadores locais para valorização desses prestadores locais, chamando para reunião, mostrando necessidade, mostrando demanda reprimida. Então a gente foi fazendo vários trabalhos em paralelos, tanto da parte administrativa quanto da parte assistencial. E aí a gente conseguiu, né, uma doação de um outro terreno para o consórcio e conseguimos reformar a primeira fase, que era, lá são 2 pavimentos, o pavimento superior, a parte administrativa, e a parte inferior, o assistencial.
e mais a parte de trás, que é o laboratório de análise microrregional de potabilidade de água e a gerência regional de transporte. A gente conseguiu reformar esse local e abrir possibilidade de 3 ambulatórios para a gente poder estar dando andamento da nossa demanda. Ou seja, saímos de uma sala cedida, começamos a desenvolver o trabalho de prestador de serviço dentro de uma casa adaptada e depois a gente já aumenta para 3 salas de atendimento, né, desses procedimentos. Então, nesse pontapé, a gente já viu, temos potencial para ampliar mais um pouco. E isso fora o trabalho das clínicas paralelas dos hospitais Santa Casa junto com a gente. E aí a gente foi formatando, né, essa prestação de serviço, atendimento simultâneo, utilização da vida para o Sistema Único de Saúde. E eu lembro quando a gente estava reformando lá, não sei se você já teve a oportunidade de estar lá no consórcio, a gente, cada detalhe a gente vai fazendo com carinho de acordo com o financeiro que a gente tem. E chegou um senhor lá e falou assim: Paulo, mas o que vai ser aqui? Eu falei assim, é um consórcio de saúde, onde ele tem uma parte de clínica também, numa fala mais popular, para entender também. Sim. Onde vai ter atendimento, assim, assado. Ele falou, mas outro posto de saúde? Já inaugurou um posto de saúde aqui pertinho desse dia? Eu falei, não, é uma outra visão. Aí ele olhou e falou assim, por que é tão bonito? Eu falei, porque é SUS. Não é porque é público que tem que ser de qualquer jeito. Aí que tem que ser bonito, para atender o senhor, a família do senhor, todo mundo que precisar. Então ali a gente conseguiu colocar macas específicas para exames de ultrassonografia, 2 aparelhos novos de tecnologia, televisão para que o médico, na hora que ele está fazendo o procedimento, o acompanhante, o próprio paciente veja e consiga entender a explicação que o médico está dando ali. Climatizada, as salas com ar-condicionado, e uma sala multifuncional com aparelhos de oftalmologia, onde não só o oftalmologista quanto outras especialidades atendem também nessa sala. Então hoje a gente tem 10 tipos de especialidades dentro do consórcio que a gente consegue atender: alergologista, cardiologista, ortopedista, oftalmologista, dermato, enfim, são 10 tipos de especialidades dentro do consórcio atendendo. Em escalas, né, de acordo com o período de disponibilidade da sala. Sim. E 2 salas que a gente roda em tempo simultâneo os exames de imagem e Doppler. Então a gente sai de uma linha de produção aí de 30 exames semanais, né, para 300, 400 exames semanais. Então a gente dá um salto de 1000% de execução dentro das necessidades. Por quê? Nós levantamos a demanda reprimida. Nós temos a condição de organizar para fazer. Então por que não fazer? Sim, se tem condições, né? Justamente. E aí, como a gente não sossega, a gente sempre quer mais, né? A gente começou a sonhar com um projeto, um segundo bloco assistencial. E aí, a dona Helena era presidente na época, que a gente sonhou nesse segundo pavimento. Vamos fazer um projeto de construção de um segundo bloco específico para assistencial? Vamos. Desenvolvemos um projeto, levamos para a Vigilância Sanitária do Estado e conseguimos aprovar esse projeto. Hoje, né, a gente está em fase de construção. Nós vamos ter no futuro bem próximo 10 ambulatórios médicos, podendo rodar em tempos simultâneos. São 10 salas, né, específicas para atendimento médico e entre outros profissionais que vêm a atender com a gente. E a gente vai acrescer, além das 3 salas de imagem que a gente tem, a gente vai ter mais 3 salas de exames, entre oftalmologia e outros exames. E, né, um sonho, né, que a gente vai conseguir colocar em prática agora, um centro cirúrgico ambulatorial. Porque hoje, por muitas vezes, a gente
tem essa demanda reprimida nos municípios, porque a gente não consegue fazer esses tipos de pequenas cirurgias. Sim. Né? Que nossos hospitais recebem muita urgência, então eles ocupam 100% dos seus leitos com a urgência. Então as cirurgias de média complexidade vai tendo um gargalo nas secretarias municipais de saúde. E aonde a gente tem esse sonho, se Deus quiser, a gente vai concretizar da formatação desse centro cirúrgico de pequenas cirurgias. Aquelas mais simples, justamente. Mais rápidas, né? Hoje a gente, né, pensa em fazer catarata, pterígio, calásio, algumas cirurgias ortopédicas, infiltração, coleta de líquor na parte de neuro, coleta de fragmento para biópsia na parte de dermatologia, ambulatório de dor, fazer infiltração guiada por ultrassom. Então, sim, é uma gama de procedimentos que a gente pensa que a gente vai poder ajudar, né, os municípios. Cirurgias de otorrino, entre outras que a gente vê que a gente terá qualificação para estar fazendo dentro do consórcio. Não há uma previsão ainda para isso? Ou já tem? Mas sim. Ainda não Sim. pode se falar. É um futuro bem próximo, né? A gente está terminando a parte agora de estrutura física, de alvenaria. Daqui a pouco já entra na parte de acabamento. E aí depois instalação dos equipamentos permanentes, equipamentos médico-hospitalar. E a gente inaugura, se Deus quiser, para a utilização desses 15 municípios aí um futuro bem breve. Bem breve mesmo. Vamos aproveitar essa questão também do número de municípios que você acabou de citar. Para quem não conhece, para quem não sabe o que é o CISMA, né? O que é o CISMA e ele é composto por quantos municípios, atende quantas pessoas, né? Quantos habitantes dessa região? O CISMAS é um consórcio intermunicipal temático da saúde, né? Existem tipos de consórcio de outras áreas também. Tanto multifinalitário, que pega diversas temáticas, quanto os temáticos. Na nossa micro-região, a gente tem 3 consórcios. Um multifinalitário, que vem, né, da AMASP, hoje está se formatando com o consórcio CIMASP. Ele é multifinalitário em outras partes, parte de iluminação, e entre outras atividades das prefeituras. O CISMAS, que é temático na área da saúde, e o CIMASAS, que é temático na área de aterro sanitário, meio ambiente. Então, na nossa micro-região a gente tem. E o que é o consórcio? É a junção dos municípios querer formatar um instrumento de gestão para facilitar a gestão deles, no ganho de escala, onde eu consigo formatar políticas para ofertar procedimentos em escala. O mesmo valor que um município de grande porte tem, o de pequeno porte tem também. Então, dentro de um processo licitatório, hoje a gente vê que os municípios de pequeno porte, eles sofrem um pouco nessa questão de adquirir produtos e até mesmo em valores, né? Então, a gente fazendo um certame onde a gente pode ganhar em escala, há uma economicidade em toda a micro-região. E há um interesse também dos parceiros que queiram vender os seus serviços e produtos para os consórcios. Porque é um volume alto. Então ganha em quantidade. Você tem um volume maior com valor menor, né? Ou seja, justamente. Então é uma ferramenta de gestão para os municípios. E para isso, como é que o município participa do consórcio? Através de lei, que entra na Câmara de Vereadores, ratificam essa lei e te autoriza a entrar dentro do consórcio. Então, hoje, na nossa micro-região, 100% dos municípios pertencem aos CISMAS, nessa credibilidade de oferta, de execução, onde a gente tem uma cobertura de aproximadamente 200 a 220 mil habitantes. 15 municípios, 100% da nossa região. Então, se a gente for citar os municípios, a gente pega desde a divisa com São Paulo ali, Sapucaí-Mirim, Gonçalves, Consolação, Paraisópolis, Brasópolis, aí vem aqui Piranguinho, São José do Alegre, Pedralva,
Conceição das Pedras. Subindo, Piranguçu, Itajubá, Maria da Fé, Delfim Moreira, Marmelópolis e Venceslau Braz. Então a gente hoje tem 100%. Todo um vale aqui, né? Toda a micro-região de saúde, né? Hoje a nossa micro extremo sul, ela tem 3 micros. A micro Itajubá, a micro Pouso Alegre e a micro Poços de Caldas. Então, o Sismas está alocada na micro Itajubá, com 100% dos seus municípios consorciados. E algo interessante, né, que como a gente falou, né, a possibilidade de você conseguir ter um número de serviço muito maior, né, com atendimento muito melhor, porque vocês têm condição de brigar, né, são 15 municípios, ou seja, mais de 200 mil habitantes, então você pode brigar para ter um serviço de maior qualidade com um custo mais baixo para atender o cidadão que vai receber aquilo a custo zero ou um custo muito mais baixo, né? Com certeza. Hoje o financiamento, o cidadão não tem contrapartida nenhuma do cidadão. Ele é custeado através de recursos do Ministério da Saúde, que são as pactuações, que no começo eu estava falando aqui para você de PPI, de FPO, e também de recursos oriundos dos municípios que fazem suas estratégias para que possa ofertar para o cidadão. Vou te dar um exemplo. Um município na nossa micro-região, ele está precisando de 100 consultas com cardiologista. Porém, ele recebe ali, da sua pactuação, da sua PPI, uma oferta de 5, 10 consultas dentro daquele mês. Como é que ele vai fazer para ofertar para os demais? Então, é onde que ele solicita, através do consórcio, esses atendimentos para sanar a necessidade frente à demanda reprimida que cada Secretaria de Saúde tem. E aí a gente fala de uma gama de procedimentos. Hoje a gente tem mais de 780 tipos de procedimentos ofertados, né, para as secretarias municipais de saúde da micro-região de Itajubá através do consórcio de saúde. Eu falo de procedimentos, exames, consultas, pequenas cirurgias que a gente já faz. Fora outros serviços que o consórcio faz também para os municípios. Serviço de remoção de ambulância UTI, serviço de análise de potabilidade de água, serviço de transporte coletivo sanitário, que é os micro-ônibus dentro do Transporta SUS na nossa região. Temos o serviço de transporte de ambulância também próprio. E no futuro próximo a gente vai ter o serviço de vacinação descentralizada, serviço de vacinação móvel, onde a gente vai ter carros específicos para rodar nos municípios, levando vacina para todos os cantos dos municípios, todos os bairros. Vamos ter também no futuro próximo um serviço do Farmacis, que é a aquisição de medicamento para todos os municípios da micro-região, com a possibilidade de armazenamento e distribuição para as farmácias populares, municipais mesmo. O serviço de transporte de amostra, onde a gente vai ter uma central de coleta de amostras nos Sismas e transferir essas amostras para a FUNED, tanto de Juiz de Fora, de Belo Horizonte. E vamos ter também o serviço de drones, que é o combate às arboviroses, que a gente inicia também já agora na semana, sem ser semana que vem, na próxima semana o serviço. Então, assim, são vários processos e programas que a gente faz. Então, às vezes, né? Sim, às vezes fala assim, o Sismas não é apenas um exame, uma consulta, é uma gama de procedimentos ofertados para os municípios. Sim. E a gente tem que pensar não só na promoção daquela necessidade da doença do cidadão, mas sim na promoção da saúde também. Sim. Então a gente já tem programas pensando nessa área para auxiliar o cidadão a ter acesso, né, à tratativa, à promoção da sua saúde. E até uma questão interessante, né, quando você fala da questão da demanda reprimida, né, às vezes o município ele tem uma demanda talvez de 5 exames específicos e ali, através dos recursos, ele conseguiria disponibilizar 5. Ao mesmo tempo de que, às vezes, ele tem a possibilidade ali de outros exames
né? Por exemplo, ele tem ali 100, mas apareceram 50 pessoas. Você pode fazer também esse movimento para atender outros municípios que a demanda é diferente, né? Sim, eles vão solicitando através da necessidade. Então é muito variável mesmo, assim como você falou. Pode ser que um período a necessidade deles seja cardiologia, pode ser que no outro período seja otorrino, pode ser que no outro período seja outra especialidade. Então isso é muito variável os municípios. Como a gente tem a junção de 15, a gente tem uma média ali mais ou menos mantendo todos os municípios dentro dessa necessidade. Mas toda demanda que é solicitado para o consórcio depende da estratégia das secretarias municipais de saúde. Depende também, lógico que eu não poderia deixar de falar, das suas dotações orçamentárias, claro, da sua disponibilização financeira. Então tudo é uma gama de planejamento, né, que envolve dentro das secretarias municipais de saúde e o consórcio para estar ofertando para o cidadão. E aí a gente vem num assunto que foi até eixo de conferências de saúde sobre as nossas responsabilidades. A gente tem a responsabilidade de pedir, mas de usar também, claro, né? Então eu, como cidadão, eu entendo que o poder executivo ele tem que me ofertar, mas eu também tenho que fazer a minha parte de comparecer, né? De utilizar. Eu digo isso não só em procedimentos novamente e habituais de exames de consulta, eu digo num todo, né? Que a gente possa aproveitar tudo que a saúde vem promovendo dentro dos municípios. E aí a gente vê, né? Eu ando bastante, pelo menos uma vez no mês, eu preciso estar em Belo Horizonte, que hoje eu presido um colegiado de consórcios que tem uma abrangência aí de 70 consórcios do estado de Minas Gerais na área de saúde eletiva, urgência e emergência, que são os SAMUs, na parte de aterro sanitário, tratamento de água, enfim, uma gama de temáticas. Que é o COSEX. Que é o COSEX. E a gente visita também outros municípios e a gente vai poder... Eu vou vendo, né, estrutura física, projetos que vem acontecendo, e a gente vê que a nossa micro-região ela é muito rica em projetos. E também em congressos a gente vê o tanto de trabalho que vão apresentar como mostra de experiências exitosas dos trabalhos que são feitos dentro da nossa micro-região. E isso é muito gratificante quando você vê, né, essa sintonia da atenção básica indo para média e para alta complexidade, aonde que a gente tenta. Tem muita coisa para mudar, Heber, dentro da saúde? Tem muita coisa para mudar. Mas a gente está evoluindo muito bem na nossa micro-região. Tem coisa que ainda está parada, que a gente não consegue dar vazão, mas tem muita coisa que está dando andamento, né? E dentro do COSEX a gente consegue aí mensurando esses trabalhos dos consórcios a nível de estado, fazer um comparativo justamente a nível de região também, que a gente vai conhecendo. Eu sempre coloco que quando eu vou representar tanto o consórcio quanto o COSEX, até mesmo em outro estado, da gente ver o orgulho que a gente sente da nossa micro-região, né? Da gente ter um representante a nível de estado que hoje consegue discutir políticas públicas junto com o estado, junto com o colegiado de secretarias municipais de saúde, que é o COSEMES, e consegue devolver para as regiões políticas públicas fundamentadas e com financeiro em caixa. Isso que é importante, né? Justamente. Eu sempre brinco, não é só o verbo, é a verba também, né? Então, a gente tem esse orgulho de poder estar representando, ser um cidadão aqui piranguinhense, representando a micro-região de Itajubá, no estado de Minas Gerais, onde a gente traz esse ciclo que eu falei para você lá atrás, esse interesse pelo próximo. Sim. Por fazer a diferença na vida do próximo. É entender que lá atrás foi preciso enxugar muita coisa mesmo. Foi preciso botar a cara em coisas que eu não tinha noção que viria um dia na minha vida.
de iniciações científicas, participação de liga, de enfrentamento mesmo, para que hoje a gente pudesse estar representando a micro-região dentro do estado também. É aquela bagagem que te faz, depois de um certo tempo, ver de fato os frutos sendo colhidos daquilo que você plantou lá atrás. Né? Sim, com certeza. E assim, eu sou apaixonado na gestão. Então eu acho que assim, eu falo que lá no consórcio até o pessoal brinca comigo. Não fala do SUS perto do Paulo que ele vai brigar com você. Mas Heber, eu acho que a gente tem que ser um defensor do Sistema Único de Saúde para que tenha boa gestão, né? É o que eu falei para você, ninguém é perfeito. Sim. Temos os erros em qualquer lugar e temos também que ter maturidade, que isso tem que fazer o crescimento. Então eu sou apaixonado na gestão, de querer desenvolver políticas que refletem impacto de saúde pública. O que isso vai trazer de impacto de saúde pública? Né? Foi uma alegria para a gente estar implantando o sistema de transporte coletivo na região, porque não é apenas só uma entrega de micro-ônibus. Foi a implantação de uma política. Um sistema. Um sistema, é muita coisa envolvida. É uma política que traz custeio, que fizeram, deram a oportunidade dos municípios ter esse recurso em conta para custear os seus transportes, não só o micro-ônibus. Entre outros transportes que se faz necessário, alguns municípios receberam intramunicipal dentro do município, outros receberam intra e intermunicipal fora do município. Então depende também da categoria de cada município para estar recebendo esse dinheiro de custeio, coisa que antes não tinha. Ele disponibilizava o veículo e o custeio era 100% por parte do município. E nessas conversas, ponderando essas necessidades, a gente conseguiu desenvolver junto esse olhar. Não, vamos colocar o dinheiro de custeio e vamos colocar o dinheiro de investimento. E aí, o governo do estado vem trazendo essa dinâmica e essa visão da efetividade dos consórcios públicos. Se eu falei aqui para você que consórcio público é a junção dos municípios, ou seja, ele é município. Então, o formato de instrumento de gestão, hoje, ele está sendo visto como eficiente para o governo. Sim. Então, esse investimento ele vem através do consórcio para aquisição dos veículos, para alocação dentro de um sistema regional, todo gerido mesmo, em 100%. Todo paciente que entra no ônibus, ele tem que ter passagem, ele tem que estar no mapa de viagem. Os veículos são segurados, os veículos são monitorados 24 horas. A gente tem um mapa que fica ligado lá, a gente sabe a rota de cada ônibus que está circulando, identificando cada ponto de interesse de estar colocando, né, esses pontos de embarque e desembarque da necessidade dos pacientes, com veículos climatizados, confortáveis. Então, vem essa dinâmica do investimento dentro dos consórcios. E aqui, esse é o programa Transporta SUS. Esse né? é o programa Transporta SUS. Foram entregues os isso, veículos. Onde a gente fez a primeira fase, né, que é o fortalecimento 1, de trocar a frota daqueles municípios que já participavam do antigo programa do SETS, que foi manifestados, os municípios manifestaram interesse no ano de 2009. Então, aqueles que manifestaram interesse lá e já tinham o seu ônibus antigo rodando, a gente fez a troca, porque isso foi pertencente à resolução que a gente está seguindo no Transporta SUS. E como o consórcio ele manteve esse programa durante um período até mesmo não fomentado, nem por parte de custeio, nem de investimento pelo Estado, e o consórcio manteve esse programa, acreditando na força do transporte e do acesso que você dá ao paciente, agora a gente entra também na categoria 2, porque o consórcio permaneceu o programa. Então, os municípios que tinham, fizemos a troca agora, os 7 municípios, e os municípios que não manifestaram interesse lá atrás e que agora a gente conseguiu, né, a mobilização de 100%
da região está manifestando interesse, vão receber os veículos na categoria 2, que é o fortalecimento 2, daqueles municípios que não tinham e vão ter agora. Então, no futuro próximo também, a gente vem colocar 100%, né, do transporte coletivo sanitário nesses outros municípios. Então, os 8 municípios que foram categorizados no fortalecimento 2 entram agora nessa segunda entrega. E esse trabalho é muito importante, né, para quem não conhece ou para quem já viu os ônibus passando pela região, né? Ele dá a oportunidade do cidadão ali fazer o seu tratamento, seu exame totalmente gratuito por esse transporte, né? Com certeza. Ele dá acessibilidade, né? A Secretaria de Saúde, então vamos lá, ela levanta a demanda reprimida, ela vê a necessidade do cidadão, ela através do consórcio manifesta o interesse de sanar essa necessidade e ela coloca à disposição o transporte que é o acesso à sua necessidade. Então, e os ônibus eles vieram via consórcio, mas eles ficam alocados nos municípios. Eles vieram via consórcio. Então é um programa alocado dentro dos consórcios com custeio em cada município. Ou seja, uma vez que o município tem o recurso para fazer o custeio, ele pode custear, né, o consumo, as estratégias desse programa, inclusive com os micro-ônibus. A parte do investimento veio para o consórcio, porém o consórcio aloca nos municípios, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. O município de Sapucaí-Mirim, ele tem o programa lá, o ônibus fica lá e ele vem diariamente tanto para o município polo, que é Itajubá, quanto para os municípios circunvizinhos que têm clínicas credenciadas junto ao consórcio que aquele cidadão precisa fazer o seu exame. Então, não específico ele vai só para Itajubá. Ele passa em Piranguinho, onde tem clínica credenciada, em Piranguçu, enfim, os municípios que tiverem essas clínicas credenciadas aos nossos editais, o ônibus, né, vem trazer e dar o acesso para esse cidadão. E é assim, cara, se você mensurar, medir isso, que eu gosto muito de unidade de medida, para aparecer não, para você gerir. Para você gerir, para você planejar, para você, né, justamente apresentar um orçamento. O que você vai precisar do orçamento? No ano passado, a gente transportou mais de 62 mil pacientes. 62 mil pacientes dentro dos ônibus. Então, para uma região que tem 210 mil habitantes, a gente vê, olha o impacto que esse transporte coletivo dá. E aí, eu acho interessante, dentro dessa área de metodologia científica também, a gente tinha uma estagiária no consórcio que ela fez uma iniciação científica sobre a vantajosidade de ter o transporte coletivo no município, né? Em questão de economicidade e prestação de serviço também para seus municípios. Nós tivemos municípios que chegou a 92% de economicidade comparando a outro transporte coletivo frente ao transporte coletivo que é gerido pelo consórcio, né, que é esse Transporta SUS agora. O município que menos teve economicidade, ele economizou 58%. Caramba. Então a gente vê, né, que essa unidade de medida, ela traz sim uma necessidade da gente justificar o porquê desse tipo de trabalho dentro de cada município. E é importante a questão dos consórcios também, porque os governos nos últimos anos têm muito a questão da regionalização, né, ou da centralização para descentralizar, digamos assim, né? Porque antigamente você tinha cada município cuidando da saúde por si só, né? E depois de um certo período começou o Hospital de Itajubá, ele centralizou ali para tirar um pouco do peso de cada município, como também é em Pouso Alegre. E o consórcio também faz isso, né? Ao mesmo tempo que ele centraliza muita coisa, ele descentraliza também, né? Faz uma gestão muito mais adequada às necessidades de cada município, né? Com certeza. Hoje a gente tem 78 parceiros que executam procedimentos para a gente. A gente tem a maioria em Itajubá, né? Mas temos em Piranguçu, temos em Piranguinho, vamos iniciar um em Maria da Fé, temos em Pouso Alegre, vamos iniciar um em Santa Rita também.
e temos em Poços de Caldas. Então, se a gente não tem aqui, a gente está buscando para fora. Porque a gente está preocupado com o cidadão. Porque às vezes o município sozinho ele não consegue fazer. Justamente. Né? Então, é o que eu volto de novo. Uma vez que o consórcio é município, do município, ele é do município consórcio. Sim. Ele tem aquela ferramenta para buscar um amparo em outros locais. Só que, reforço, depende também muito do seu orçamento. Né? A gente tem que sempre frisar isso. E aí, quando a gente trabalha com a regionalização, a gente valoriza os prestadores, faz com que os motive num crescimento. E crescendo, você tem mais oferta. E hoje a gente vê que a realidade, a cada dia que passa, é maior dentro das secretarias municipais de saúde. Por quê? Porque a população está vivendo mais. Sim. E vivendo mais, você precisa de mais. Né? É isso que eu sempre falo. Temos que estar preparados para o futuro que a população está vivendo mais. Então é onde que a gente vem nessas estratégias, dentro dos programas, que a gente, graças a Deus, tem evoluído de forma positiva aí na microrregião. E algo que às vezes também é necessário, né? E o consórcio ele tem um papel importante, às vezes o município também precisa ter um olhar, porque às vezes a população em si ela utiliza o SUS, muitos não valorizam como deveria de fato valorizar e às vezes usa de modo inadequado, né? Por que de modo inadequado? Até um tempo atrás lá na D2FM a gente recebeu duas mulheres que criaram um site chamado acho que se não me engano, Como Usar o SUS, alguma coisa assim, que é um site de conscientização, né? Porque muitas pessoas e até o Dr. Bob, né, médico lá em Itajubá, que tem aí um trabalho na região de gestão pública também, estava falando sobre isso. Porque às vezes a população ela busca alguns atendimentos de formas erradas, né? E a partir do momento que você tem um consórcio como esse, você consegue, cada município consegue gerir, direcionar aonde deve ser o atendimento, você acaba tendo um funcionamento muito melhor e acaba perdendo menos vagas, digamos assim. Porque muitas vezes o município ele perde vaga por conta da falta de informação do cidadão, né? Com certeza. Essa metodologia de comunicação é uma das propostas do consórcio. A gente está desenvolvendo uma interatividade do sistema de agendamento com o sistema de informação. A gente pensa nisso para estar cada vez auxiliando os municípios na informação chegar ao cidadão que foi agendado aquele procedimento, né? E essa busca que eu te falei do crescimento regional, ela se dá muito no sentido também dos prestadores quererem evoluir, né? Antigamente a gente tinha muita remoção para fora, para São Paulo, Bauru, Alfenas, Belo Horizonte, porque a gente não tinha os procedimentos em nossa região. Hoje a gente tem transplante, é referência em cardiologia dentro do hospital, enfim, uma gama de procedimentos que dá acesso ao cidadão estar aqui dentro da sua região, dentro da sua casa. Isso é importante. A gente vê a evolução. A própria oncologia, né? Que agora justamente, né? Tem uma execução para fazer uma série histórica, para tentar pactuar via SUS aqui, para dar um conforto, uma proximidade do seu lar para o paciente frente à sua tratativa, né, oncológica. Então, assim, há uma evolução muito grande da nossa micro-região. Porém, a gente precisa estar firmes na gestão desses procedimentos. E a comunidade ajudar a gente também na questão de participação, que eu acho muito importante. E a comunidade eu vejo que tem feito essas questões, sabe? Tem participado mais da prevenção e promoção, que é as atividades PSF, e tem participado, né, de seus procedimentos. Temos uma margem aí de falta, Weber? Temos, né? Até triste eu falar para você, mas temos aí
20% de todos os procedimentos que a gente agenda, a gente tem falta. Ainda né? existe muito. Ainda existe. E assim, não é falta só aquela consulta, não. É falta de procedimento, de exames de alta complexidade, cirurgias agendadas. Então, mas eu vejo que a gente está em evolução para que a gente aproveite 100%. A ideia dos bastidores da gestão da organização é que a gente aproveita 100%, porque aquele recurso está sendo alocado ali para ser aproveitado 100%. Está sendo investido. Eu acredito que vai ser abraçado sim essa causa de aproveitamento. E de crença também que o Sistema Único de Saúde, ele funciona. Ele funciona sim. Dentro das estratégias colocadas, dentro das necessidades. Mas a gente precisa mudar. Eu falo a gente, nós, comunidade. Precisamos mudar o nosso conceito que saúde é doença. Saúde não é só doença. Saúde é saúde. É bem-estar, é cuidado, bem-estar, né? é viver bem, é qualidade de vida. É por isso que nós temos os eixos dentro da saúde. É a prevenção, a promoção e a reabilitação, que aí é onde entra a tratativa da doença também, né? A população ela tem muito aquilo. O homem tem muito mais do que a mulher. A mulher cuida mais que o homem, é algo que é mais comum. Mas a população como um todo, agora que ela está começando a ter um pouco de um olhar mais de cuidado, né? Participando a maioria dos municípios hoje em dia tem os programas, né? Eu acho que poucos municípios talvez não tenha ou não tenha na sua totalidade, mas esses programas de ginásticas, de alguns trabalhos do próprio assistência social, dos CRAS, Sim. né? E das próprias secretarias de esporte que fazem essa promoção do cuidado com a saúde, né? Uhum. Que às vezes a população ela só deixa para procurar quando doeu, eu vou procurar. Sim, ao contrário, não. Com certeza. Esse final de semana eu tive a oportunidade de ir num evento em Piranguinho, uma caminhada 12x8. Olha a temática da caminhada, 12x8. O que vem a ser 12x8? É a pressão ideal. A gente vê que é a pressão, né, de referência ali pro adulto, pro cidadão. Então, a conscientização da caminhada 12x8. E não a caminhada da hipertensão, né, de outro, a caminhada 12x8. Então, é motivação da saúde, é acreditar que você pode ter uma qualidade de vida. E aí, depois da caminhada, eu achei interessante que teve um momento de capoeira de um projeto do CRAS. E dentro desse projeto da capoeira, o contramestre Sagui, ele falou que hoje já tem a capoterapia, que é a capoeira para pessoas acima de 40 anos. Olha para você ver que legal, né? A gente fala, eu lá entrei na roda lá para gingar lá um pouco, o corpo duro, quase que eu caí de costas na hora que eu levantei a perna. Mas a gente vê que falta interação da gente frente a esses projetos, Sim. né? Entre outros, nos municípios aí também que a gente vê que tem atividades para terceira idade, tem grupos, né, específicos de gestante, hipertenso. Eu acho que é lindo essa promoção, né? E temos que aproveitar tudo que a saúde nos oferta. E é necessário não só para o corpo, né, mas para a mente. Com certeza. O seu acaba justamente cuidado nesse. Eu falo assim que temos ginásios poliesportivos, são hospitais, temos parques para caminhadas, hospital céu aberto, temos campo de futebol aqui em Brasópolis, né, tem um campo, pista de caminhada, pista de atletismo. Eu vejo como lugares de promoção de saúde. Sim. Promoção de saúde. Mas precisa ser aproveitado, né? Claro. Precisa ser aproveitado. Mas eu acredito que, né, eu como cidadão também vejo que preciso me regrar de algumas coisas, né? E a gente vai ter sim essa credibilidade. Dentro da questão de emergências também é bom a gente frisar, né? Que a gente falou bastante de promoção e prevenção aqui também, e do SUS. Como eu acredito muito na força do SUS,
nos 3 governos, tanto na União, do Estado e do município, que é a formatação do SUS, ela vem lá da Constituição Federal, dentro da seção saúde, depois ela vem ser regulamentada através da Lei 8080, né, que é muito conhecida, e ela vem com um controle social na 8142, que são os Conselhos Municipais de Saúde, que ajudam a saúde do Executivo a elaborar e fiscalizar as atividades. E a gente vê, né, que hoje a gente passa pelo momento da saúde também de surtos de dengue, né, vamos dizer assim, dessa questão de arboviroses. E passamos por um surto de uma pandemia do Covid e depois já entrou a influenza logo em paralelo. Então, a gente vê que a saúde não descansa. Sim, né? A saúde é 24 horas. E eu aproveito até o momento que é para parabenizar todos os profissionais da parte da saúde, da parte do executivo mesmo dos municípios, que não medem esforço, porque eles não tiveram nem descanso. Saiu da pandemia do Covid, já entrou a influenza, agora a dengue, né? A gente vê que coisas que eram sazonais, que aconteciam em períodos específicos, né? A dengue mesmo é uma questão sazonal, geralmente ela é de outubro a abril ali, mais ou menos, o período, né, que se encontra e que se manifeste, se notifica. Hoje a gente já está aí entrando em maio e a gente vê, né, um ápice de uma evolução da dengue que preocupa, e a saúde está imbuída nessa necessidade, né? Eu até queria trazer sobre esses pontos, né? Primeiro, a questão como que foi o papel do CISMA durante esse período de pandemia, né? Como que foi ali o atendimento de vocês, esse trabalho, e depois a gente segue para falar da questão da dengue, que tem um trabalho bacana que vocês vão fazer aí, que eu acredito que seja inovador aí, vamos tratar desse assunto. Mas como que foi ali para os CISMAs esse período de pandemia, que acredito que deve ter sido também muito turbulento, né? Como todos nós vivemos, né? Sim. A pandemia, eu acho que foi um momento ímpar na vida da comunidade, dos profissionais de saúde. Pegou a gente de surpresa, né? Muitos lugares até mesmo desprevenidos, tanto da parte de material de consumo, da parte de equipamento, da parte de destreza mesmo frente a essa doença nova que veio e alastrou muita coisa. Eu falo que a pandemia ela vem também nos ensinar muita coisa. Eu principalmente como uma pessoa formada na área da saúde, uma pessoa que está dentro de uma gestão pública, uma pessoa que, como comunidade, contraiu o vírus do Covid frente às necessidades. Eu aprendi muito com isso. Perdi amigos, né, frente à pandemia, jovens amigos, perdi amigos mais idosos. Enfim, o papel do consórcio dentro da pandemia, a gente, quando decretou estado de emergência, a gente, de primeiro momento, já reuniu toda a micro-região para ver o que seria feito de forma uniforme para que a nossa micro-região tivesse alinhamento dentro das condutas. Então, reunimos todos os prefeitos, secretários municipais de saúde, entidades hospitalares, para a gente discutir as ações que a gente ia ter. E assim a gente alinhou as ações e fomos seguindo dentro da pandemia. Nós chegamos num momento que estava difícil de comprar álcool em gel, álcool 70% líquido, máscara. Começamos a fazer parcerias com a Unifade, Face Shield e entre outras entidades para ofertar o álcool para a gente poder minimizar, né, a contaminação. Porém, chegou um momento, Weber, que foi tão alastrador que as nossas portas de entrada dos hospitais elas estavam saturadas, porque havia um número de leitos disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde frente à sua capacidade instalada de cada prestador de serviço, ou seja, o que eu consigo fazer aqui.
E aí vimos que o hospital ofertou uma quantidade de leitos através do Estado, a Santa Casa ofertou uma quantidade de leitos através do Estado. E aí o que a gente poderia fazer? Entramos em contato com o hospital. Hospital, quantos leitos mais você teria disponibilidade? Que não são credenciados ao Estado na disponibilidade. Santa Casa, mesma coisa. Eu tenho tantos leitos hospital, tantos leitos Santa Casa. Então a gente fez um processo dentro do consórcio de compra de diária desses leitos para a gente poder salvar a vida. Fizemos dentro da nossa micro-região, juntamente com os 15 municípios, imbuídos, né, com a responsabilidade dentro desse projeto. Fizemos o credenciamento dos 2 prestadores, aonde a gente pôde manter os outros leitos em atividades também, através dessa ação consorciada do consórcio. Inclusive de UTI. UTI e leito de enfermaria. Os 2 tipos de leito. Chegamos a ter quase 600 diárias, né, de leitos à disponibilidade. Porém, chegou um momento que o leito do SUS, leito dos consórcios, do consórcio em específico, nas 2 entidades, ainda estava 100% de ocupação. Então, a gente buscava parceria em outros municípios. Então, conseguimos alocar paciente em São Lourenço, conseguimos em Santa Rita e entre outras cidades circunvizinhas para a gente dar a oportunidade de sobrevida para aquele paciente. Sim. Então corremos atrás de muita coisa na pandemia para satisfazer a necessidade do cidadão. É triste, você receber uma ligação de um cidadão pedindo a oportunidade do leito para viver. Então o consórcio não poderia ficar de mãos amarradas dentro dessa pandemia. Foi aonde a gente teve a estratégia, né, e foi aderida por 100% da micro-região de fazer a compra desses leitos para a gente poder dar oportunidade e salvar vidas. Perdemos vidas? Perdemos um número significativo de vidas, mas eu acredito que a gente salvou muita gente também. E depois, através do COSEX também, a gente teve a oportunidade de uma parceria junto à USP e conseguimos trazer mais 4 respiradores para os hospitais de pequeno porte da nossa micro-região. Então, a Santa Casa de Pedral recebeu um, o Hospital de Brasópolis recebeu um, o Hospital de Paraisópolis recebeu um e o Hospital de Maria da Fé recebeu um. E dentro da pandemia foi interessante ver também qual foi a utilidade desses hospitais de pequeno porte também. Todo mundo se abraçou. Os hospitais de pequeno porte, esses 4 que eu citei para você aqui agora, se abraçaram, internaram o paciente justamente para a gente dar oportunidade de sobrevida daqueles pacientes. Então foi uma loucura, foi uma união de hospital de grande porte, hospital de pequeno porte, atendendo o que podia atender, e municípios também montando estratégias de salas específicas para o atendimento da síndrome respiratória frente a essa pandemia. Então o consórcio ele teve esse ato, né, de contribuição dentro da pandemia da micro-região de Itajubá. E houve a necessidade também de compra de vacina via consórcio? Nós, até por um momento, iniciamos uma conversa. Porém, como era uma determinação do Ministério da Saúde e a gente... Porque na época foi uma loucura. Sim. De aprovação da Anvisa, qual tipo de vacina, desenvolvimento fora, desenvolvimento dentro do Brasil. Então a gente precisava ter muita responsabilidade frente a esse ato. Então foi aonde a gente iniciou uma conversa para a compra da vacina, porém a gente dependia da aprovação da Anvisa. Sim. Então não chegamos a comprar a vacina, porque logo o Ministério da Saúde foi entrando com as vacinas também, que pertencia às estratégias do Programa Nacional de Humanização. Isso que é importante reforçar também dentro da evolução da vacina. Ainda bem que temos, e na época tínhamos também, um secretário de saúde que pega, como diz o meu professor, que pega o boi pelo chifre, comprometido. Dr. Fábio Baquerete, né, secretário de Estado de Saúde, hoje um amigo meu, agarrou firme, não deixou desamparado.
e seguiu firme na questão da pandemia, frente ao Estado, junto com os municípios, e a gente, graças a Deus, venceu aquela etapa, né, mesmo com as mutações do vírus, vencemos a etapa. E o SUS, ele foi muito gratificante dentro dessa pandemia. Ai de nós se não tivéssemos o SUS operante. Justamente. Ai de nós. Eu digo que eu contraí o vírus da primeira variante, que foi a P1. Eu fiquei 10 dias, 3 dias acamado. Eu tive 25% do pulmão tomado pelo vírus. Precisei do Sistema Único de Saúde. Fui bem atendido pela unidade, né, de onde eu moro, a unidade de Piranguinho. Foi disponibilizado exame para mim do tipo tomografia para ver se eu ia precisar internar ou não. Tive com 86% de saturação na minha respiração. Ou seja, já era aí um percentual que já entrava dentro da categoria de internação. Mas como a gente viu a necessidade, e mesmo ali em casa isolado, trabalhando para arrumar leito para aquele cidadão que estava pior do que eu e que a gente tinha que dar sobrevida para aquele cidadão, a gente não deixou desamparado. É aí que eu vejo que o SUS, ele atende o gestor, ele atende o prefeito, ele atende o juiz, ele atende o policial, ele atende o cidadão, ou seja, ele atende todo mundo. Todo mundo, ele universal. é para todo mundo. E graças a Deus nós tínhamos e temos o SUS. Sim. E aí a gente passa esse período de pandemia, a gente já segue inúmeras, vamos chamar de dores de cabeça, né? Uma seguida da outra, as influenzas que a gente comentou, e aí a gente pega aí um período de dengue, né? Inclusive eu puxei aqui hoje cedo no jornal, eu falei sobre esses dados, eu até puxei aqui porque eu relembrei agora desses dados, que nos últimos, desde 2010 a gente não tem um número tão alto. Você pega que 2010 teve mais de 213 mil casos no estado. Depois 2013 dobrou, 414 mil. Aí depois 2016 subiu um pouco, 521 mil. 2019 caiu um pouco, 470. 2023 caiu mais, 417. Agora a gente chegou em mais de 1.200.000, ou seja, mais que o dobro dos últimos anos, né? Justamente. Então, nós estamos num momento crítico de pandemia, justamente o que você falou agora há pouco. A gente saiu num período de chuva, né, já entrando num período mais ameno, de seca, de frio, ao invés de diminuir, ela segue em aumento na nossa região, né? E aí tem um trabalho bacana que você me falou ali, que é a questão dos drones, né? Como que é esse processo, como que é o papel dos sismas nesse combate aí na região? Ô Heber, dentro das ações do consórcio, a Secretaria de Estado de Saúde, através da pasta da Vigilância em Saúde, que entra essa parte da epidemiologia também e endemias, ela está acreditando muito nas ações do consórcio. Uma das ações que já veio para a gente executar os VANTs, os veículos aéreos não tripuláveis. Esse serviço de drones é um serviço inovador que a gente traz através dos consórcios, que foi uma das políticas que eu falei para você que a gente lutou junto ao COSEC, junto à Secretaria de Estado de Saúde, foi pactuada em comissão intergestores, bipartite, e hoje já está se tornando uma realidade. O consórcio Sismas, ele foi contemplado para atender 51 municípios na microrregião extremo sul, ou seja, a microrregião de Itajubá, a microrregião de Pouso Alegre e a microrregião de Poços de Caldas. Apenas 2 municípios, que é acima de 100 mil habitantes, que ficaram fora da categoria para ser atendido através de consórcio. Porém, a gente abriu a oportunidade para que eles participassem do certame também como partícipes, né, do nosso certame, e Poços de Caldas manifestou interesse, então ele participa junto com a gente e a gente fica feliz porque a gente consegue uniformizar os dados, uniformizar as ações. Então fizemos uma licitação, é o investimento do governo do estado dentro do consórcio de R$1.107.000 para a gente fazer a parte de monitoramento com drones através de georreferenciamento.
Então, 30% dos hectares urbanos de todos os municípios da microrregião Extremo Sul vão ser monitorados por um drone específico, por equipe especializada, para estar monitorando esses 30% de cada município. Por que 30%, Paulo? Não 100% dos municípios. Que foi o estudo de viabilidade que o Secretaria de Estado fez frente à vigilância em saúde, através da Endemias. Esse estudo que trazia que 30% de início seria, né, um pontapé bom para estar iniciando o programa. Então são dois momentos. O primeiro, o drone sobe, monitora toda a área desses hectares urbanos, desses 30%. Paulo, mas como que a gente vai saber qual é a parte que o drone vai fazer um monitoramento? Aí que entra, eu falo, a essência do trabalho conjunto. É a parte da Secretaria Municipal de Saúde com os agentes de endemias, levantar aqueles locais que mais tiveram incidência da dengue, e a gente faz um plano de trabalho aprovado pela GRS e o SISMAS vai e executa o procedimento. Paulo, mas vai demorar isso até eles fazerem o plano de trabalho, ir para a superintendência, aprovar e o SISMAS liberar? Não, é todo um planejamento. A gente sabe que o período de incubação do vetor é de 7 a 10 dias, então a gente trabalha dentro desse curto período para a gente poder estar todo esse trabalho em justamente 10 dias no máximo para fazer. Então, assim, vai ser monitorado com um tipo de drone específico. Após ser monitorado, em tempo, né, curto, aparece num sistema para a gente já quais são os pontos detectados pelos drones, que há a possibilidade de proliferação do mosquito. Entra um drone específico de dispensação de pastilhas ou cápsulas com larvicidas. Então ele chega nesses pontos de interesse e dispensa através desse drone específico a cápsula ou as pastilhas larvicidas para tratar aquela água parada que está ali. Então, assim, é um projeto inovador do estado de Minas Gerais, né, que a gente trouxe para dentro dos consórcios, estamos colocando à disposição da nossa região. E como que a gente vai definir, Paulo, como que a gente vai definir? Não consigo sobrevoar os 52 municípios no mesmo tempo. Aí entra o planejamento, a expertise, junto a dados medidos, né? Olha para você ver a importância da estatística. Sim. De novo, da ciência. A gente fez uma reunião com a Superintendência de Regional de Saúde de Pouso Alegre, levantou o último boletim de epidemiológico frente à dengue e classificou os municípios frente a muito alto, médio ou baixo, frente ao coeficiente de notificação compulsória frente à doença. Então, separamos em 3 lotes. Primeiro lote, 20 municípios, são todos aqueles municípios que estão com um coeficiente muito alto. O segundo lote, os altos, e o terceiro lote, médio e baixo. E aí a gente fez um cronograma de execução, né? Nós vamos até, estou falando aqui de primeira mão, mas nós vamos apresentar para a região de desenvolvimento. Então a gente já inicia aí com um cronograma de lotes de municípios que vão iniciar agora já dia 20 de maio. Já inicia. Já inicia dia 20 de maio agora. Município de Itajubá a gente já inicia, né, esse monitoramento. Aí depois dia 21 já vem Piranguçu e Brasópolis. Dia 22 já vem São José do Alegre, Maria da Fé. Dia 23 vem na Terça, Eleodoro e Pedralva. E assim por sequência dos municípios mais prioritários até a gente atingir a meta de 30% dos hectares urbanos. Lembrando que é uma política válida para o biênio, então 2 anos vamos ter. No primeiro ano a gente monitora 30% dos hectares urbanos, monitora e trata esses pontos de interesse.
E no segundo ano, mais 30% dos hectares urbanos, ou seja, 60%, né, da totalidade dos hectares urbanos dessa região vão ser monitorados dentro desse programa. Acredito que quando fecharmos esse trabalho, vai ser uma política continuada do Estado frente à efetividade. Porém, vamos ter que mostrar em números e que funciona. Funciona. Paulo, substitui o agente de endemias? Não, é para apenas aqueles locais de difícil acesso. Então, um telhado que às vezes está com uma calha entupida, tem uma concentração de água, uma caixa de água descoberta, enfim, piscinas, né? Piscinas no alto, piscinas. A gente já viu acontecer isso. Às vezes então, até locais que estão fechados ali ao longo do tempo. Com certeza, né? Alguns desmanches, enfim, é uma gama de oportunidade que o agente de endemias tem uma dificuldade de acesso, que a gente vai ter a dificuldade, a facilidade por lei de estar sobrevoando. É lógico, Weber, que vai ter uma conscientização da comunidade também. O agente comunitário da saúde, ele vai ter a oportunidade de estar avisando as famílias que naquele período, naquele dia, vai ter sobrevoo de drone específico para a identificação de pontos de interesse da tratativa das arboviroses. O agente comunitário de endemias também vai estar efetivo nisso. A gente vai disparar ofícios para as rádios para estar ajudando a gente na divulgação disso, ter presença em entrevista, tudo, falando um pouquinho do programa, para que aquele cidadão que esteja escutando, ele entenda que tá acontecendo isso. Sim, né? Alguma ação importante. Justamente. Né? Então vai ter essas motivações, Facebook, Instagram, carro de som na rua, o que a gente puder mobilizar de comunicação aqui também no podcast, né? Claro. A gente já fazendo essa manifestação para a comunidade, que vai ter os sobrevoos desses drones para a identificação desses pontos de interesse. E é uma ação totalmente conjunta com os agentes de endemias dos municípios, Secretaria Municipal de Saúde e a Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre. Então aí é a junção dessa força-tarefa para a gente estar colocando mais esse programa à disposição da saúde dos municípios. E é uma, como você disse, uma ação inovadora, né, que une ali a tecnologia com uma ação bem específica e, obviamente, com esse georreferenciamento você consegue atacar de forma mais eficaz, né? Sim, mais certeira, né, nesses pontos. Vai diminuir as visitas dos agentes comunitários de endemias? Não. Vamos ter que intensificar, né, com os municípios. Vai substituir as bombas costais? Não. Vai substituir o fumacê? Não. É uma ação para somar no combate das arboviroses. É esse o intuito que vem. E algo que é bom a gente falar também, né? Os números mostram que cerca de 80% da proliferação são nas áreas urbanas e em residências, né? Então, se a gente não atua ali tanto com o fumacê, com os agentes direto ali, a gente não adianta uma ação ou outra isolada, a gente não vai conseguir resolver. Sim, né? Com certeza. Esse estudo, né, foi desenvolvido e foi identificado justamente nesses hectares urbanos, nessa primeira ação, dentro desse intuito que você acabou de dizer. Mas eu acho que a gente tem que monitorar também nossos quintais, né? Esses dias eu percebi que uma calha minha estava, né, uma diminuição do fluxo de água que saía dela. Aí chamei também o pessoal da calha para ir ver, para desentupir a calha lá, e a gente vê que tem passarinho, né? Sim. É sujeira que sobe, deposita no telhado, e depois na hora da chuva, às vezes uma chuva fraca, cai aquela terra. Então tudo isso vai, né, prejudicando. Então que a comunidade nos ajude muito nisso também, dentro dessas vistorias residenciais, né? E nos ajude também a entender que possa ter um ponto de proliferação daquele mosquito e coloque,
para as secretarias municipais de saúde esse ponto, tô achando que naquele lote ali não tem ninguém, ou na casa que não tem morador, tem um ponto ali que tem que ser monitorado, que nos avise também, né? Avisem as secretarias municipais de saúde para os agentes de endemia estar indo até o local para ajudar nesse combate. Eu acho que agora é a união de todo mundo para a gente exterminar esse inimigo nosso aí. Bom, Paulo, eu gostaria de agradecer muito nosso bate-papo aqui, te parabenizar pelo trabalho realizado frente aos cismas. Acredito que tão logo a gente vai poder bater outros papos aqui, né? Se você puder, vamos voltar aqui e trazer outras informações aí sobre essas evoluções que o cisma vem apresentando aí. Daqui a pouco, né, um espaço novo lá sendo inaugurado para a gente se falar, Deus quiser, né? E os resultados também desse trabalho com o drone. Mais uma vez, coloco aqui o nosso podcast, aqui o Manticast à disposição. Volte sempre que quiser e tiver novas informações aí sobre esses trabalhos que você vem realizando. Com certeza, né? Estarei com o maior prazer aqui para a gente discutir essas pautas. Teria possibilidade de a gente fazer até pautas específicas, né? Pelas grandezas das temáticas. E a complexidade. Sim, né? Agora a gente vem aí numa tocada também de interesse do Estado em alocar Fumacê dentro dos consórcios. Dia 7 agora eu tenho uma reunião com o Estado também para a gente discutir sobre vigilância sanitária regionalizada. Que é então, muito sim, importante, né? São temas que vêm surgindo e eu acho interessante esse crescimento, fortalecimento regional. Né? A gente ganha em escala. E o papel do consórcio nessa história, né? Justamente. Então eu agradeço a oportunidade, Ever, né, de vir aqui, tá colocando um pouquinho, né, da minha pessoa como profissional sobre o consórcio, sobre o COSEX, sobre as ações na micro-região. Eu acho que a gente, quando é apaixonado pelo que faz, a gente tem que fazer bem feito, né? Sim. E uma das promessas, quando eu perdi meu menino, foi que eu lutaria pela saúde pública. E eu faço isso todos os dias da minha vida. Eu acordo, nunca fiquei na cama e pensei assim, hoje eu não vou trabalhar, que eu tô com preguiça, tô desanimado, não. Todos os dias eu levanto com uma perspectiva, com uma promessa que eu preciso trabalhar pelo bem do próximo, pelo bem da saúde pública que dê impacto na sociedade. Estar aqui hoje, né, demonstrando um pouco disso, me motiva mais ainda. E com certeza estarei aqui nos próximos momentos que você me fizer o convite aí. Volto sempre, como eu digo, e mais uma vez parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do nosso Manticast. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Foi um bate-papo bem bacana aqui com o Paulo. Então logo ele volta aqui para trazer mais novidades aí sobre os cismas e esses trabalhos aí apresentados. E convido você para que acompanhe os próximos episódios. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Também deixe seu comentário aí. Se quiser deixar pergunta, a gente encaminha também para o Paulo sobre a saúde na nossa região. Então, um forte abraço a todos vocês. Até a próxima. Fui!